Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da escolha do melhor formato para a sua empresa. Quando nós estamos abrindo uma empresa, existem algumas variáveis que devem ser observadas, e aqui nós vamos tratar as três principais variáveis: o formato jurídico, o porte da empresa e o regime tributário. Nós vamos falar isoladamente de cada um e depois vamos falar como os três agem em conjunto. O formato jurídico ele vai depender principalmente se você vai ter sócio ou não. Com sócios, você tem algumas opções de empresas, uma para empresas de maior porte ou se você tem um sócio investidor, que nós vamos tratar aqui, que basicamente são as sociedades anônimas. E por outro lado, com sócio ainda você tem a limitada, que é o formato mais utilizado para empresas no Brasil. Depois, sem sócios, existem três formatos: o empresário individual, a Eireli e ainda assim para algumas atividades é permitido o MEI. Nós temos um vídeo que trata somente sobre a diferença entre os três formatos e é importante que você veja esse vídeo. Depois do formato jurídico, nós partimos para a escolha do porte da empresa. O que vai determinar o porte é o faturamento da empresa. Existem três possibilidades de enquadramento. A primeira é como microempresa. Microempresa é aquela que vai faturar até 360 mil por ano. Depois você tem a empresa de pequeno porte, que é a empresa que vai faturar entre 360 mil e 3 milhões e 600. E por fim, é a empresa sem enquadramento. Isto ocorre quando ela tem ou um sócio pessoa jurídica ou quando ela tem alguma atividade que não permite esta classificação. Lembrando que quando a empresa não tem essa classificação, fica sem enquadramento, o contrato social precisa ser assinado por um advogado. Então, uma vez escolhido o formato jurídico, o porte da empresa, chegou a hora de nós fazermos o enquadramento tributário da empresa. E o enquadramento ele é feito levando em consideração uma série de aspectos. A folha de pagamento, se você vai ter ou não empregados, qual que vai ser o percentual da folha sobre o faturamento, qual vai ser a sua atividade. Bom, com relação ao regime tributário, nós temos 4 classificações, podemos dizer assim. A primeira é o MEI, que paga um imposto fixo mensalmente, bem baixinho, hoje algo em torno de R$50. Depois você tem o Simples Nacional, o lucro presumido e, por fim, o lucro real. Uma definição errada do regime tributário pode acarretar em mais impostos e prejudicar a saúde financeira da empresa. O Simples Nacional, via de regra, é o formato preferido pelos empreendedores e também indicado pelos contadores por algumas vantagens. Por exemplo, uma empresa no lucro presumido pode ter até 6 guias de impostos para recolher por mês, ao passo que no Simples Nacional você tem uma guia, na maioria dos casos, 2 no máximo. Então isso já é uma economia de tempo tremenda. E você, além de economizar tempo, na maioria dos casos economiza dinheiro também. Mas vamos ver a análise com relação ao anexo 6 do Simples Nacional. No anexo 6, a tributação começa em R$ 16,93, enquanto que no lucro presumido, para a maioria das atividades, é R$ 16,33. Você tem uma pequena diferença, mas essa pequena diferença pode ser irrisória, tendo em vista que você vai ter uma guia de imposto só para pagar, ao invés de ter 5 guias. Algumas guias trimestrais. Muito empreendedor se perde nesse pagamento de impostos e não faz a provisão dos valores do imposto que tem que pagar no trimestre. Além do aspecto das guias, existe a possibilidade de contratação de colaboradores com uma economia importante com relação ao INSS. Então, pense o seguinte: você está montando a empresa, você não sabe como vai ser o ano, não sabe se vai contratar ou não pessoas.
A diferença de impostos com relação ao INSS sobre o salário de uma pessoa é de aproximadamente 32%. Então, se você contratar uma pessoa, aquela diferença de 0,6% já não fará mais sentido, e estar no Simples vai ser uma vantagem para você. Então, pense, converse bastante com o teu contador na hora de definir qual que vai ser o melhor formato para jurídico, qual vai ser o porte, qual vai ser o regime tributário na hora de abrir a sua empresa. Nós desenvolvemos uma ferramenta através da qual você, respondendo algumas perguntas, você terá uma sugestão do melhor formato jurídico e tributário para sua empresa, além de ter uma previsão dos impostos. Se você decidir abrir a empresa conosco, nossos especialistas irão bater um papo com você e certificar que esta ainda é a melhor solução para você. Caso tenham dúvidas, entre no nosso site, fale com um dos nossos especialistas. Estaremos prontos para atendê-los. Até a próxima.